Então, bem resumidamente, Luiz Rabelo nasceu na infraestrutura, configurando servidor, ambiente Windows, passou um pouquinho ali por antivírus, firewall, Citrix na época e forense quando veio o convite para ir para São Paulo. A forense entrou na minha carreira meio por acaso, justamente para responder esse quem foi, né? Quem entrou aqui e fez alguma coisa errada. Quem foi, quando foi, como foi. Hoje a gente até brinca, né? Fica até uma provocação para os seus ouvintes aí, né? Hoje a gente contrata muito analista de perícia forense digital, que na verdade é um analista de ferramenta de forense digital. Eu sou Gustavo Marques e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Hoje a gente vai falar sobre forense computacional ou forense digital e o nosso convidado é um cara especialista no tema. Foi meu professor, inclusive, na pós-graduação em Perícia Forense Digital, lá pela Darius, o IDESP, e é muito bom tê-lo aqui com a gente nesse episódio. Nosso convidado é professor de pós-graduação e especialista em temas relacionados a fraudes, computação forense, manja muito de tecnologia e segurança da informação. Ele está desde 2008 no mercado de segurança e já atuou nos segmentos de telecom, varejo e agora atua no segmento bancário, financeiro. É com muito prazer que o TechSec recebe aqui no episódio de hoje Luiz Rabelo. E aí, professor? Cara, tô felizão que você tá aqui. Obrigado mais uma vez. Diretamente Cara, de Minas Gerais. Agora de Minas Gerais. Puta, que legal, baita introdução aí, valeu, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, podendo compartilhar aí um pouquinho de informação, conhecimento, falar um pouquinho sobre perícia forense digital e outros temas aí, né? Sim. Vamos ver o que essa nossa prosa vai levar aí. Maravilha. Bacana demais. Super obrigado pelo convite, Gustavo. Cara, eu que agradeço. Eu tenho muitas anotações aqui, inclusive dos nossos tempos lá de pós, que me renderam aí até mesmo entrar, né, nessa área de segurança da informação. Mas vamos lá, mestre. Me conta aí um pouco mais sobre você, cara. Quais são as suas raízes? Essa é uma pergunta quase que um ritual aqui do TechSec, mas antes de pensar em atuar com forense, segurança, tecnologia, quem que era o Luiz ali? O que que o Luiz estudava? Maneiro. Pô, então, eu comecei trabalhando com infraestrutura, cara. Eu comecei sobre rede, falava um pouquinho sobre ali ambiente, network, e fui evoluindo para um pouquinho de firewall, mas sem muita noção de segurança, né? Ali fazendo configuração de antivírus. Depois eu fui para consultoria, mas ainda com viés de infraestrutura. Lá naquela época que Windows, XP, era 70, 270, era a certificação da moda da Microsoft, MCSA com muito suor, Windows 2003, System Administrator, 2003, System Engineer. E aí a gente vai evoluindo e fala, olha, legal, né? O ambiente infraestrutura está aqui, mas não está seguro. Aí você começa a estudar um pouquinho sobre antivírus, começa a falar um pouquinho com o cliente sobre firewall, como deixar a rede mais segura, camadas de perímetro de proteção, etc. IPS, DS, aquela coisa toda. Lá, forense, olha que legal, né? A gente fala que o antivírus não vai deixar seu computador pegar vírus, fala que seu firewall vai proteger sua rede, mas, na verdade, o atacante ele consegue burlar parte desse arcabouço de segurança, né? Então, a hora que você tem um incidente aí, né? A forense entrou na minha carreira meio por acaso, justamente para responder esse quem foi, né? Você mandou comprar o antivírus, eu tenho um antivírus. Você mandou instalar uma caixinha de firewall aqui, eu tenho um firewallzinho da Checkpoint na época, mas entrou um atacante aqui e agora, né? Quem foi? E a forense entra justamente para responder essa pergunta, né? Alguém entrou aqui e fez alguma coisa errada. Quem foi, quando foi, como foi, né? Então, o famoso 5W2H, que a gente usa muito na administração, né? Vem lá do heptâmetro de quintiliano, né? Sempre que a gente tem uma retórica, sempre que você precisa desembolar uma forense, é importante que a gente consiga responder aquele 5W2H ou heptâmetro de quintiliano. Quem foi? O que fez? Como fez? A partir de onde? Né? Então, bem resumidamente, Luiz Rabelo nasceu na infraestrutura, configurando servidor, ambiente Windows,
passou um pouquinho ali por antivírus, firewall, Citrix na época e forense quando veio o convite para ir para São Paulo. E aí eu estava aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, surgiu a oportunidade para ir para São Paulo. Cara, não pensei muito, já era um sonho antigo mudar para São Paulo e abracei a oportunidade e já lá fui, né? Fiquei, cara, 15 anos ao todo em São Paulo, entre indas e vindas, né? As minhas duas filhas nasceram em São Paulo e foi uma baita experiência, né? Sempre trabalhando aí com a área de forense, sempre na área de investigação, um pouquinho trabalhista, né? Um pouquinho na área criminal, mas sempre com esse viés de fraude, né? Sempre com um viés mais corporativo, e não tanto a forense tribunal, né? Fiz poucos, 2 casos de escritório de advocacia, de ir no fórum, etc. O resto sempre nos corporativos da vida, nas empresas por onde eu passei, para apoiar aí uma parte mais de perícia. Basicamente é isso, meu caro. E como que era? Até surgiu essa curiosidade agora. Como que era o mercado de peritos nessa época? Porque eu lembro que ali em 2017, 18, que foi quando eu fiz a pós, tinham pouquíssimos peritos Pouquíssimos. digitais. Como que era ali quando você acessou ali? Você era um dos poucos na área? Então, cara, era bacana que aquela máxima, né? Quem chega primeiro bebe água mais limpa. Você tem todo um esforço de aprendizado para entender o que é perícia, entender o que é relevante, entender como que a legislação brasileira se enquadra, se encaixa e se aplica para o que é perícia forense digital, mas depois que você entende isso, depois que é possível comparar dado com o que a lei chama de coisa, né? Então, quando você fala de destruir objeto ou coisa, a coisa pode ser um dado que estava no computador, pô, legal, né? A forense está analisando quem alterou, quem manipulou, quem adulterou uma coisa, o dado, né? Então fica fácil. No começo, o trabalho era treinar a autoridade policial. Então a gente fez muito trabalho na minha época de consultoria, quando eu recém cheguei em São Paulo. São Paulo era mais um ponto para eu ter de endereço na hora de comprar passagem aérea. Que o trabalho vai para o Rio de Janeiro, Instituto Carlos Éboli, os caras estavam comprando equipamento, os caras estavam montando todo o laboratório de perícia forense, vai para a Secretaria de Segurança Pública, vai lá para o Ministério da Justiça e, cara, era muita... Poxa, a gente chegou a fazer projeto na BIM, chegou a fazer projeto na Polícia Federal, muita coisa legal, muita troca de informação. Foi a época que a Polícia Federal também fez um dos primeiros, não foi o primeiro, tá, mas um dos primeiros concursos para perito específico aí para perícia forense digital. Então, foi legal porque a gente ajudou essa primeira turminha aí, né? Rodrigo Antão, o José Milagre, esse pessoal aí, os precursores, né, da perícia forense digital aqui no Brasil, a gente ajudou a definir o que era a perícia Tupiniquim, né? Algumas coisas assim, quando você vai para o interior, por exemplo, eu cheguei a fazer projetos aí com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Araraquara, Araçatuba, não havia a figura, não sei como está hoje, tá? Mas não tinha, por exemplo, a figura específica do perito de forense digital. Então você tinha um perito ali, o corpo de perícia da região, só que o pessoal faz todas as perícias, né? Então, tem um corpo na represa, o cara é o perito, ele vai ter que ir lá e ajudar na perícia do corpo da represa. Acidente de trânsito com vítima, o cara é perito, ele vai ter que ir lá e fazer acidente. E opa, no próximo plantão está relativamente tranquilo. Então ele vai fazer o tempo que sobra, né, a perícia forense digital. Isso no começo não tinha muita demanda, né, porque as pessoas naquela época, 10 anos atrás, não tinha muito... Vou investigar no computador porque, né, a internet não era muito disseminada aqui no Brasil. 2007, quando lançou o iPhone, não tinha WhatsApp, era o SMS na época, entendeu? Então não tinha o que periciar num smartphone, então eram os primórdios realmente, né? O famoso, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Sim. E na época era mais definição de processos, definição de padrões.
o que é um artefato de perícia forense digital? Como que eu vou preservar um artefato de perícia forense digital? Como que a gente vai garantir o não repúdio do objeto de perícia que foi preservado, né? O dado que está ali, de fato, é o dado que estava enquanto o equipamento estava em posse da pessoa que está sendo investigada, né? Então, nesse primeiro momento, foi mais definição de padrões, o que a gente tem de melhores práticas no mercado, trazer isso, né, internacional para o mercado nacional, adaptar para a nossa realidade, né? Muita coisa que é verdade. O mercado americano, por exemplo, às vezes, dependendo do cenário muito específico, não se replica para o Brasil. A nossa realidade é distante do mercado internacional. Então, e uma maturação, né? O tempo foi passando, as pessoas foram entendendo que a perícia forense digital não é um bicho de 7 cabeças, o mercado foi crescendo, e como tudo, né, o mercado foi inchando também, né? De uma certa forma, hoje a gente até brinca, né? Fica até uma provocação para os seus ouvintes aí, né? Hoje a gente contrata muito analista de perícia forense digital, que na verdade é um analista de ferramenta de forense digital. O cara, você dá um autópsia na mão do cara, ele vai saber fazer o processo. Você entrega um Linux, ele não entende, não sabe qual que é a metodologia, o que é a preservação, como que ele tem que conduzir ali com a cadeia de custódia. Então, nesse primeiro momento foi muito disso, né? De entender a necessidade, trazer o que eram melhores práticas e, de uma certa forma, passar credibilidade deste processo para a autoridade policial e para o judiciário, né? Poxa, eu tenho um arquivo aqui no computador e esse arquivo foi de fato escrito pela pessoa. Eu tenho um dado nesse equipamento e de fato esse dado pertencia àquela pessoa. Como você faz para associar o objeto que está ali naquele equipamento com a pessoa que era usuário do equipamento? Então Cara, foram tempos difíceis, mas gratificantes, né? O começo da perícia forense no Brasil foi uma coisa bem complexa, mas ainda a gente conseguiu, graças a Deus, definir bons padrões, formar bons profissionais, trazer uma maturidade boa, salutar para o mercado hoje de perícia nacional, cara, muito bom. Muito bom, cara. E como que você definiria, assim, a nível de conceito, se uma pessoa leiga te perguntasse, Rabelo, o que que é perícia forense digital? Por exemplo, eu sei que dentro dessa pós-graduação eu aprendi bastante com você, e eu entendo que tem 4 fases ali, né? Fase de coleta, fase do exame, fase que você analisa ali de fato o artefato, e a fase final que é o relatório, os resultados. E aí, além de você explicar pra gente o conceito de o que é perícia forense digital, explica, por favor, qual o significado dessas 4 etapas, essas 4 fases. Boa. Por conta da minha carreira, eu vou enviesar um pouco esse conceito de perícia forense digital para o mercado corporativo, né? A gente fala muito de resposta a incidentes hoje no mercado corporativo. Eu tive um incidente de disponibilidade, eu tive um incidente de vírus, malware, ransom, etc. Dependendo da natureza desse incidente, pode-se haver a necessidade de você judicializar esse incidente. Então, eu sofri um prejuízo, esse prejuízo foi intencional, né? Alguém intencionalmente planta um código malicioso no meu sistema para que eu pare uma produção, né? Na indústria, por exemplo. E eu sei quem foi essa pessoa, eu consigo demonstrar que houve intenção dessa pessoa em causar o prejuízo. Então, esse incidente de segurança, esse incidente de TI, né, vai judicializar e vai virar uma perícia forense digital. Hoje, no mundo corporativo, seria isso, né? Num conceito mais amplo, a perícia forense digital ela vai te dar uma resposta para o judiciário com relação a temas mais técnicos. O e-mail foi enviado pelo Gustavo para o Luiz Rabelo, né? É uma pergunta simples. Esse é um quesito, por exemplo, que a justiça pode... Não, sim, de fato, né? Eu não posso afirmar que foi a persona do Gustavo Marques que mandou o e-mail e quem leu foi a persona de Luiz Rabelo. Mas a gente tem ferramentas para demonstrar que a conta do Gustavo Marques, que normalmente é utilizada pelo Gustavo Marques, que tem arquivos particulares e pessoais de Gustavo Marques, mandou essa mensagem na data e hora tal,
Então, existem meios de você, ainda que não prove que foi Gustavo Marques que disparou de fato aquela mensagem, aquele e-mail, é muito notório que aquela mensagem partiu de um objeto, de uma conta de e-mail que pertence ao Gustavo. Se foi ele, eu não sei, né? Mas a perícia forense vai me dar a possibilidade dessa resposta para o judiciário, esse questionamento técnico para o judiciário, né? E quando você fala lá da metodologia, né, a gente tem uma documentação do NIST, muito legal, que a gente usa bastante hoje no corporativo, que é transformar a resposta incidente, né, o CSIRT, para uma especialização em forense. E aí lá você tem o incidente, né, o incidente chega para o seu CSIRT, por exemplo, e você tem todas essas etapas, né, de preservação, coleta, análise e relatório. E aí a preservação da mídia, do meio, etc., a análise efetiva do que você tem, do contexto, né, do escopo, do que é esse incidente, o que é que eu estou investigando, o que é que eu preciso responder, né? E baseado nessa análise, a formalização da sua análise ali, que é o próprio relatório, o laudo, dependendo da seara, você vai chamar isso de um nome ou de outro, mas o conteúdo é o mesmo, né? Um questionamento e sem ser muito técnico, né? A gente fala que o relatório ele precisa ser simples o suficiente para que qualquer pessoa não relacionada ao assunto consiga ter convicção do que você está colocando, né? Então, quando eu usei ali o exemplo do e-mail, a conta é do Gustavo Marques? Não sei, mas tem informações ali do Gustavo Marques, tem outras mensagens do Gustavo Marques, inclusive tem aqui um e-mail, fotos do Gustavo, que ele mandou para uma outra pessoa não relacionada ao escopo, mas que você demonstra ali, entendeu? Que aparentemente é o e-mail do Gustavo, tudo indica que seja o e-mail do Gustavo, então qualquer pessoa não relacionada à matéria vai conseguir falar assim, não, é o Gustavo, cara, sempre foi, né? Esse e-mail ainda é usado pelo Gustavo, sempre foi usado pelo Gustavo, né? Cara, eu tenho uma polêmica agora, viu? Eu tive uma Bora. rápida atuação ali como perito forense digital. Uma rápida, eu acho que eu fiquei uns 3 meses trabalhando nisso. E depois eu entrei ali de fato na área da segurança da informação. E aí, professor, eu fui muito com o sonho das coisas que a gente tinha na aula ali. Putz, eu vou abrir um autópse, vou clonar HD com solo, vou usar o Celebrite para, sabe, para investigar casos. Eu tinha muito essa ideia jovem, né, e revolucionária de atuar como perito. E aí, quando eu entro na área, eu vejo que o mundo é totalmente diferente. A gente precisa escrever laudo pericial o tempo todo, precisa ler justamente essas requisições judiciais. Então, putz, eu preciso ter um conhecimento também de como que um advogado, como que um juiz fala, porque parece que não é português, né? É uma linguagem totalmente diferente. E também eu preciso escrever o meu laudo com base nesse conhecimento jurídico. E aí eu falei, putz, não é só investigação, cara. Teria um percentual até pra galera que pensa assim como eu pensava antes, cara, eu quero investigar, eu quero ser perito, vou abrir, enfim, essas soluções aí excelentes e tecnológicas para investigar de fato e que talvez não imaginam que precisa de um conhecimento jurídico, de escrita, de interpretação de texto. O percentual é mais ou menos 50-50, se a gente for pensar assim, juridiquês e técnico de investigação. Vai depender do seu cenário, vai depender do seu escopo, tá? De uma forma geral, é uma seara onde a tecnologia está invadindo, mas quem domina é o meio jurídico, né? Então, cabe ao perito aprender a falar o juridiquês, que é esse dialeto maluco que os advogados falam, né? Então, esse juridiquês é muito mais fácil você entender do que você falar. Eu não me atrevo a escrever nos meus laudos um juridiquês. Eu peço apoio a um advogado para revisar, para em algumas partes reescrever. Muitas vezes, não, isso aqui não está claro, preciso que reescreve. E às vezes é um exercício até complicado, porque como você está em cima da perícia, né, você está em cima ali da investigação, na análise você vai ver A, B, C. E na hora que você formaliza, A, C. E o B está implícito.
Não, o B não está implícito, o B precisa estar explícito, o B precisa estar muito bem documentado, como que o perito saiu do A e chegou no C, teve um ponto B. Esse ponto B precisa estar documentado. Isso, no começo, foi uma baita de uma dificuldade para mim de saber escrever, como colocar, mas depois que você pega a manha, vai embora, né? Com relação às porcentagens, eu já tive boas conversas com o pessoal da área. Um abraço aí para o Renan Cavalheiro, da Academia de Forense Digital. O que é a perícia forense digital? A perícia forense digital é só mais uma perícia dentro de um universo gigante chamado investigação, tá? Uma investigação, você pode ter várias perícias diferentes, né? Um dos casos que eu acho mais relevantes no cenário nacional foi uma perícia que foi realizada lá no Rio de Janeiro, no Instituto Carlos Évoli, do tal do atirador do Realengo. O rapaz sofria bullying lá no Realengo e deu uma surtada, pegou a arma, foi para a escola onde ele estudou e sofria bullying, saiu atirando nas crianças e por fim se matou. Poxa, tá ali, um homicídio, né? O cara se suicidou, porte de arma, perícia forense digital. Mas para que perícia forense digital? Né? O que você vai fazer? Pô, no cara, na época, ele tinha comunidades no Orkut que ele acessava, tinha coisas que ele mandava no bloco de notas ali, como se fosse um diário dele, tá? No computador dele. O interessante foi o seguinte, tá? Nesse caso do atirador do Realengo, eu vi algumas fotos do laudo. O cara desmontou o computador, cortou os flash cable do HD ali, né? Botou fogo na placa-mãe, mas o HD estava intacto. Então ele achou que tinha destruído o equipamento ali, o objeto de perícia, que era o próprio HD, estava intacto, né? Então, o HD foi periciado e nesse HD do atirador do Realengo acharam ali algumas coisas que levavam a ajudar a traçar esse perfil psicológico dele. Não justifica, mas explica o bullying que ele sofria, toda aquela questão familiar, etc. E a perícia forense digital, foi fundamental? Não, mas foi um bom aliado para solucionar esse caso. Então, dentro desse grande contexto investigativo, a perícia forense digital foi 5%, tá? 5% desse tudo. Agora, tem casos, Lava Jato, teras de e-mail, a perícia forense digital ela tem uma relevância maior, porque as propinas ali no caso eram negociadas por e-mail, a Odebrecht tinha um setor específico para tratar esses assuntos, né? Sem querer politizar demais aqui o tema, tá, Gustavo? Não é esse o objetivo, sim. Mas a perícia forense digital deu uma resposta muito rápida, muito ágil em cima dessa investigação, dentro dessa força-tarefa que foi chamada Lava Jato. Então, ali você tem uma relevância maior da perícia forense digital. Então, vai depender do caso, vai depender do escopo. O fato é, hoje, a gente tem a perícia forense digital muito mais inserida no contexto investigativo e extrapolando também o ambiente criminal, tá? Não só o criminal, mas também o corporativo, compliance enforcement, né? Ajudando a investigação, ajudando meu compliance, ajudando meu canal de ética, ajudando o time de integridade, ajudando o time de auditoria interna, auditoria de sistemas. Então está crescendo, está aumentando a relevância, mas obviamente vai depender do seu escopo, vai depender do que eu estou precisando investigar, né? O quão relevantes são os objetos de informática em cima desse contexto de investigação. Basicamente, não dá para definir uma porcentagem aí, mas tem aí o seu grau de relevância. E você citou um ponto bem legal, né? Como o cenário está muito voltado a crimes cibernéticos, fraudes digitais. A gente teve o caso do ransomware também aí há anos atrás, e isso faz com que seja extremamente necessário esse pós-mortem, né? Essa resposta a incidentes. E aí é que a perícia entra, cara. Excelente, muito bom. Certamente. Sobre algum caso emblemático aí que você possa contar pra gente. É claramente guardados aí talvez a confidencialidade, mas algo assim que, putz, talvez mudou ali
a tua carreira ali. Putz, agora eu sou um profissional Sim. melhor, não acreditava que poderia ser dessa forma, mas investiguei isso e, enfim, ajudei muitas pessoas. Teria algum caso emblemático para contar pra gente? Cara, eu tenho vários casos, eu tenho pacotes de casos, né? Na época de consultoria, tem uma atuação mais para grandes companhias, né? Então, é bem começo de carreira, as empresas ainda entendendo o que que era forense, fiz alguns projetos na Ericsson em São Paulo, na Ambev, depois no Rio de Janeiro também fiz um projeto bem grande, uma incorporadora lá. Depois eu fui para a Nextel, aí já era mais com viés trabalhista, né, na parte de telefonia, canal de denúncias, o que, que o pessoal está fazendo, assédio moral, assédio sexual ia para o RH, mas o levantamento de evidências ficava com a gente. Não tinha, na época, na Nextel, na minha primeira passagem pela Nextel, uma robustez tão grande na área de segurança da informação para justificar uma área de resposta a incidentes. Mas o time de ética, integridade, precisava de uma forense para entender o que estava acontecendo, né, buscar os dados. Tem um caso interessante da época de Nextel, que é um caso, eu posso falar porque virou caso de mídia, do pessoal que fazia a venda de aparelho, melhor ainda, fazia doação de aparelho, né, forjava um atendimento de retenção de cliente de grande conta, né? Só que um cliente que tem grande conta, que tem lá 2, 3 mil aparelhos, 2, 3 mil contratos, linhas ativas, ele não vai na loja a falar que vai cancelar o plano e sai com a retenção ali, fidelização com 5 aparelhos iPhone na época, né? E aí ficou muito claro que o pessoal estava usando algumas brechas, vulnerabilidades do sistema, cara, isso lá atrás, 2008, 2009, para levar o aparelho com nota fiscal e fidelizar um cliente que a gente sabia que não tinha intenção de sair da base de clientes, né? Então isso era, infelizmente, era muito comum, um caso que saiu na mídia na época. Tinha, o pessoal do comercial que precisava bater metas, metas eram muito agressivas, o pessoal começava a prospectar com obituário. E aí, o cliente não pagava a primeira fatura, segunda ia para a regra de cobrança, terceira o cara estava sendo desligado por inadimplência, mas por que que começou tanto, né? Você vende, entrega o aparelho, entrega a linha, o cliente não paga, não, mas esse cliente tem óbito, peraí, nem o Serasa consegue falar com tanta rapidez que aquele telefone, aquele contrato ali é um óbito, né? O cara está prospectando em obituário, né? Assim que a pessoa sai ali a nota de falecimento no jornalzinho, ele pega o dado no Serasa do cara, esquenta o dado, monta ali os documentos de comprovante, sobe o contrato, opa, aprovou, né? Você pega o processo, tá muito claro ali, justa causa, o cara tá errado, justa causa, reversão da justa causa. Que? Como assim reversão da justa causa? Não, porque pela justiça trabalhista, o trabalho do vendedor é vender. Quem deveria ter impedido essa venda era a equipe de crivo, era a equipe de gestão de fraudes, era a equipe, sabe, algum passo de validação. Fala, beleza, né, ok. Então são casos que chamaram bastante atenção, casos de mídia lá na época. Já quando eu fui para o Walmart, já era uma operação mais. Eles tinham o que chamava de prevenção de perdas, né? Então dentro das lojas ali tinha o açougueiro entrou no freezer e saiu com uma picanha debaixo do jalecão ali, aquela blusa de frio gigante lá. Ele tinha de prevenção de perdas. O caminhão saiu do centro de distribuição e chegou na loja, mas o caminhão estava vazio, o lacre não estava rompido, a numeração do lacre batia. O que aconteceu com a mercadoria desse caminhão? E aí caía para o time lá de Global Investigations, que era onde eu atuava para investigar. Tinha muito caso divertido ali também, casos muito sofisticados, fraude bem complexa, não eram casos bobinhos, não eram situações. Era o pessoal que, sabe, tomava um tempo para estudar os controles, levava um tempo para estudar ali o cenário para conseguir fazer uma fraude, e era um negócio mais complexo. E depois, quando eu saí do Walmart, eu voltei para a Nextel, na época auditoria interna, né? Cara, vou até fazer um parênteses, porque foi uma história interessante. Eu morava ali no Jabaquara e o Walmart era no Tamboré.
Então eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa por volta das 9, era complicado. Nessa época minha filhinha nasceu. E era complexo para mim sair de manhã e a baixinha tá no berço, voltar de noite e a baixinha já estar de volta no berço. Caraca, eu só tô vendo minha filha sábado e domingo, cara, não é o que eu quero, né? E aí com o tempo foi passando, eu falei, amor, não é o que eu quero não, vamos segurar a onda? A gente tem uma graninha guardada aqui, eu tô a fim de morar na praia, vamos ficar lá com a Larissa na praia, minha primeira filha, né? Vamos mudar para praia então. A gente mudou para Itanhaém, cara. Fiquei 4 meses ali em Itanhaém, apartamento montado. E eu recebi uns amigos da Nextel ali no apartamento, fizemos um churrasco. Pô, mas você está desempregado? Falei, desempregado não. Meu período sabático, né? Tô tirando um ano sabático aqui. Não, cara, vou falar com o pessoal lá que você está desempregado. Não, estou desempregado. Não, tudo bem. Aí começou o assédio, né, Luizão? Como assim? Né? Volta para cá? Não, voltar não. Sair como coordenador. Ah, tem uma vaga para analista aqui. Você é doido, bicho. Eu saio como coordenador, voltar como analista. Quero não, Deus te pague, obrigado. Aí, ó, não, você tem interesse de voltar? Ó, eu tô bem aqui hoje. Não tô com pressa de voltar para o mercado, não, mas se tiver uma proposta boa, por que não, né? E aí o diretor da área me ligou, perguntou se eu tinha interesse. Boa, tem interesse. Ó, então agora segue aí com o time de RH. Não vou mais me meter no processo. Por compliance, eu vou deixar você seguir. Existem outras pessoas aí no páreo. Cara, baita da integridade. Beleza, então vou ver o que dá, né? Falhei miseravelmente no meu ano sabático. Com 6 meses de Itanhaém, eu estava voltando para São Paulo. Apartamento recém-montado, tivemos que vender tudo, devolver. O apartamento era alugado, mas os móveis não, pô. Então, vende tudo, anuncia o LX, o que não conseguiu vender, eu doei por lá mesmo. Voltamos para São Paulo, mas é um ritmo de vida mais diferenciado. Então, eu podia chegar no escritório 9, podia fazer um home office, que no Walmart não era permitido. E foi um período muito bom da minha vida, né? Essa segunda passagem aí pela Nextel, que eu consegui conciliar muito bem carreira e família, né? E daí foi quando saiu a notícia que a Claro tinha feito uma oferta pela Nextel e que a Claro ia assumir a operação. Eu falei, pô, legal, né? Aquele período de transição, muita gente pede demissão e você não vai repor ninguém. Eu falei, cara, eu vou aí, né? Vamos ver o que a Claro decide para mim. No final, o time de auditoria interna foi absorvido pelo time de auditoria interna da Claro, na segunda passagem eu era auditoria interna, e acabou que eu fui para o time de segurança corporativa, time da Ju Pires ali, adoro a Juliana, e aí a gente acabou fazendo mais um viés criminal. Eu saí da minha perícia forense digital onde eu trabalhava bem com essa parte de ética, canal de ética, olhando para o colaborador, e na Claro começa a olhar para o vagabundo que está querendo lesar a empresa, né? Então é o criminal. Externo, né? mais externo. Mais externo, exato. De ir com o pessoal, com o advogado da Claro, 5 horas da manhã para a delegacia, fazer briefing de operação e ir para ajudar os caras, entendeu? Como Cara, me falhou o nome agora, mas tem o nome certo para isso daí. Eu ia como representante ali da Claro. Se precisasse da Claro, a Claro estava presente na operação. Não é que a Claro estava bancando, mas enfim, preposto. Então eu ia ali como preposto. A Claro estava presente no momento da apreensão. Então o IPTV, essas operações, teve uma operação que foi maravilhosa, a operação 404.2 do Ministério da Justiça. No dia que essa operação estourou aqui no Brasil, eu estava lá em Santa Catarina ajudando o pessoal, e aí eu fui não como representante da Claro, mas representante da como é que chama? Sindicato das Operadoras de Telecom. Cara, um negócio sensacional, operação maravilhosa, de ir com o pessoal do DEIC para, o cara aqui é preposto da Claro. Claro, o que vocês precisam ver aqui? Tá o call center aqui, negociando IPTV, muito legal, uma baita de uma operação sensacional e operação com parceria com a Interpol. Então, derrubava um site de IPTV aqui no Brasil, derrubava alguma coisa na Inglaterra, foi uma operação gigantesca. Essa vai ficar para a memória. Apareci na Record, foi bem legal. Parecia de background, né? Não dei entrevista, não. O foco ali era o briefing, a coisa mais
Eu sou, cara, muito fã das polícias, de uma forma geral, a polícia civil, polícia militar, os caras são sensacionais, mas a polícia civil, cara, a forma ali que os caras se organizaram, o DEIC, o pessoal Em São Paulo a gente fala Instituto de Criminalística, mas lá no Sul eles têm um nome diferente, que agora me falhou a memória também, Gustavo. Mas aí esse pessoal lá do Instituto de Criminalística do Sul, que não chama Instituto de Criminalística, vai, depois que a Polícia Civil já fez a primeira preservação do ambiente, vamos dizer assim, né? E cara, adrenalina, igual você vê em filme mesmo. A polícia chega, ostensiva, pé na porta, arma em punho, parado, não mexe em nada, não mexe em nada, parou, não mexe em nada, não mexe em nada, o ambiente está cautelado, aí os peritos do Instituto de Criminalística chegam, fazer, ok, esse computador aqui a gente vai levar, esse computador aqui eu vou levar, quem que é o chefe da operação? Ah, você, deixa eu ver seu celular, desbloqueia, pronto, o celular eu também vou levar. Então, assim, é um negócio muito organizado, muito lindo, eu tiro o chapéu. Todas as operações que eu participei com o pessoal da Polícia Civil, os caras são, cara, muito legal mesmo, né? Isso é top, professor. Porque eu ficava vendo nos filmes, cara, não, vou atuar com isso. O Bordini até mencionou, né? A gente teve no episódio 7 o Thiago Bordini aqui, ele falou, cara, tem muita gente que quer ser perito, mas será que a galera tem estômago pra invadir uma casa ali de família, pegar os computadores, Sim, sair? Como que vai ficar, sabe? Tem muito essa questão também, cara. sim. É porque, assim, no meu papel, eu cresci na Nextel, amadureci ali no Walmart, sempre no trabalhista, né? E na Claro eu passei exatamente por isso. Uma das investigações era que o cara estava fazendo alguma coisa ali, acho que com net também, né? Cara, 6 horas da manhã. A lei te obriga a fazer abordagem a partir das 6 horas da manhã. A família, assim, completamente assustada, o cara fazendo coisa errada, mas a esposa não sabia. A esposa, assim, assustadíssima. Quem são esses caras da Polícia Civil? Bateram na minha porta 6 horas da manhã, a mulher de pijama, assim, com a cara de Jesus, onde é que eu tô? Eu ainda tô sonhando. E o cara com aquela cara de a casa caiu, perdi, a casa caiu. O cara sabia o que estava acontecendo, a mulher não, cara. E é exatamente isso. Pé na porta, bate ali, ó, polícia, eu vou entrar, eu tenho prerrogativa de entrar, e você não vai interfonar para cima lá pro prédio, porque você não vai avisar o cara que eu tô chegando. Onde que é a torre tal, onde que é a unidade tal. A polícia tá entrando, fica ali uma guarnição na guarita para não deixar o cara cantar lá para cima, né, pro prédio, pra torre, pro apartamento, e a polícia entra. É muito legal. Opa, o senhor está passando aí na porta, por favor, está indo para o serviço? O senhor vai ser testemunha, acompanha aqui por gentileza, a gente vai entrar na unidade. É muito lindo, é muito legal. A Polícia Civil, os caras são muito organizados. E aí, depois que eles fazem esse primeiro momento aí de acautelar e tranquilizar, aí chegam os peritos, né? Eu era bobão, eu estava lá junto com o cara da Polícia Civil desde o primeiro momento. Mas não teve troca de tiro, não? Tá tudo tranquilo? Aí chegavam os peritos de Instituto de Criminalística e falavam, agora já tá tranquilo. Os caras entram, quero computador. Opa, tem um negócio aqui em cima, eu vou querer levar também. Aí faz lá, né? Ritual na cadeia de custódia, especifica o que é que está sendo apreendido, põe na viatura e vai embora. Basicamente, é muito legal, é muito lindo, né? E assim, cara, de caso grande, respondendo aí a sua pergunta inicial, depois de todo esse devagar nessa história toda, eu acho que esse da Operação 404.2 do Ministério da Justiça foi um dos casos que eu vou levar para a história, porque tem uma diferença muito grande entre você trabalhar para a justiça trabalhista, uma coisa mais morna, mais tranquila, né? Então, o cara fez, mandou embora por justa causa, esse daqui não deu para dar robustez no laudo, manda o cara embora vias normais ali, né? Reestruturar a equipe e tal. E outro é o criminal. O criminal é sangue no zóio. O criminal, o cara tem que ter estômago, Gustavo, eu achei sensacional. E é bem legal mesmo. Dá uma saudadezinha às vezes, confesso, viu? Dá uma saudadezinha porque é um negócio bem, cara, bem divertido. Tem uma diversão extra ali no negócio, sabe? Além da obrigação, obviamente, né? Você não tá, o cara
de pijama, 6 horas da manhã, a polícia chega, né? Não, o que tem de diversão nisso aí? Vai ser cancelado. Não, não é, pô. Tem a parte de saber o que você está fazendo, tem toda uma investigação prévia, até para você não chegar na casa do inocente, né? Então é isso que eu estou falando, a investigação é complexa, tem toda uma complexidade, a perícia forense vai entrar para dar uma resposta naqueles 15, 5% ali que talvez ainda seja uma nebulosa, ainda seja uma cinzenta, né? Mas de uma forma geral, a parte criminal é a que vai ter mais história legal para contar aí de investigação, de processos. E foi uma das coisas mais rápidas assim na minha carreira. Acabou que na Nextel, na Claro, eu fiquei muito rápido. Foi tão logo a Claro conseguiu aquele aval da Anatel para assumir a operação, a gente já foi internalizado. Me transferiram ali internamente para o time de segurança corporativa. Eu fiz algumas poucas e boas investigações, mas eu acho que eu não cheguei a ficar um ano com o time da Jupires e recebi a proposta para vir aqui para Belo Horizonte. Não foi nem uma questão salarial, não, mas eu peguei Covid, fiquei malzaço, falei, cara, eu preciso de estar perto da família, né? Caixão não tem gaveta não, bicho, vou ficar mais tranquilinho aqui, vamos administrar com a família. E aí, meu pai, minha mãe mora aqui em Belo Horizonte, meu sogro e minha sogra também aqui na região metropolitana. Vamos administrar, as meninas têm que crescer, né? Minha segunda filha nasceu aí nesse meio tempo aí nessa história. E vamos deixar as crianças nascerem e crescerem junto com os avós aí, né? Sim. Ô, professor, e tem o ego sobe muito, cara, porque eu lembro nessa época que eu atuei, todo mundo fica, nossa, é perito. Aí você vai na delegacia, ou você vai principalmente no cartório, olha, isso aqui é perito. Cara, que tempo legal, velho. Putz, bons tempos, bons Sem tempos. dúvida. E aí, falando um pouco Sem mais dúvida. da perícia, o que que você, como um profissional de anos, a gente tá falando aí que você entrou em 2008 na área, mais de 10 É. anos, o que que você recomendaria para alguém que ou quer realizar uma transição de área para perícia forense, ou é uma pessoa, um jovem que está estudando ou que quer estudar forense digital? O que que você indicaria para alguém que quer trabalhar com isso aqui no nosso Bom. Brasilzão? Cara, o perito, o profissional que se atreve, né, a trabalhar com perícia forense digital, ele para começar tem que ser um cara curioso, né? Você tem que pensar fora da caixa. Então, estou analisando aqui um equipamento, o cara acessou um site indevido, só que o computador dele não está mais aqui. Pô, beleza. Tem log de proxy, né? O cara acessou aqui, baixou uns arquivos. Por que eu falo da curiosidade? Quando você está manuseando qualquer dispositivo informático, a quantidade de traços que você deixa para trás, né? E aí a gente não consegue não falar do teorema de Locard, né? Todo contato deixa uma marca, né? O princípio de Edmund Locard. O princípio, ele reza que se você encosta, por exemplo, num armamento e faz um disparo ou não, a gordura da sua mão vai ficar ali no armamento e no disparo a pólvora do projétil vai ficar ali também na sua mão. Você consegue relacionar a arma, por exemplo, com a mão que fez o disparo. Você consegue aplicar esse mesmo princípio para a perícia forense digital. Então, você acessa um site, por exemplo, isso vai ficar, o simples fato de você digitar uma URL e acessar, isso vai gerar um cache, isso vai gerar um histórico de navegação, isso vai gerar, cara, eu consigo falar aqui uns 4 artefatos no mínimo que você vai produzir em acessar um site, né? Fiz download de um arquivo, deu duplo clique no arquivo que eu fiz download. Então, todas essas ações, isso vai deixando rastro, isso vai deixando registros do que aconteceu nessa jornada de uso do equipamento. Então, a pessoa que quer se atrever à área de perícia tem que ser curioso. E aí, o que acontece? Né? A gente está aqui agora conversando, estamos gravando esse podcast, mas o que está nos bastidores do meu computador? O que está nos bastidores aqui do equipamento? A gente está conversando, a minha voz está sendo captada, vai para um processo que está na memória RAM, isso vai ser transmitido para uma placa de rede.
Cada um desses processos podem ou não gerar logs, podem ou não gerar evidências que serão, se as evidências forem geradas, serão absurdamente úteis para explicar ou para responder qualquer questionamento jurídico, né, se houver. Né? A pessoa, voltando lá para o viés da auditoria interna, compliance recebe uma denúncia de que a pessoa está assediando a outra, mas eu não vejo as mensagens porque a mensagem está somente com mensagem excluída. Cara, isso já quer me dizer alguma coisa, não é normal você estar conversando com um profissional ali da sua equipe, mandar mensagem, excluir mensagem, manda mensagem, excluir mensagem. Aonde mais será que eu tenho essas mensagens? Onde será que isso daqui ficou armazenado? Né? O que eu tenho hoje de evidência na primeira vista? Mensagem enviada, mensagem excluída, mensagem enviada, mensagem excluída. Não tenho conteúdo, mas eu tenho um contexto. E por onde essa mensagem passou? Será que isso daqui não gerou um pop-up? Poxa, quem gera pop-up, Gustavo? Pô, o pop-up é o sistema operacional que administra. Tem um cache dos pop-ups? Tem um cache de notificação? Pô, vamos olhar a notificação? Será que a gente tem um histórico? Você entendeu? E você vai puxando ali na curiosidade, entendendo como que funciona o processo, computacionalmente falando. Pô, a gente tem muita fonte de dados onde a gente eventualmente consegue recuperar e responder esses questionamentos. Então, a primeira coisa que eu olho, por exemplo, quando eu estou contratando, é tentar pescar o quão curioso é o candidato, e é o que eu indico para as pessoas que querem, né, a começar na área. Tem que ser curioso, tem que entender de processo, não precisa necessariamente ser um expert em segurança da informação, né? É um plus, né, um bônus, mas entender de computador, infraestrutura, né, o básico, assim, redes de computadores, o básico, o fundamental, né? Sistemas operacionais, né? O básico, entender como que é uma chamada de função, entender como que um kernel puxa a aplicação, isso vai ser instanciado, isso pode ser paginado. Por que uma aplicação vai ser paginada? Se eu não tenho mais o processo na memória RAM, será que eu tenho evidência disso que já foi paginado em disco? Né? Então, ser curioso é o primeiro. Entender de sistemas operacionais, entender, cara, é Tannenbaum, sabe? Vou fazer um bacharelado em sistemas de informação, sistemas operacionais Tannenbaum. Esse é o livro que vai ser a sua porta de entrada para a perícia forense digital, porque vai te ajudar a entender o básico, e é o básico que infelizmente muita gente ignora, sabe, Gustavo? Voltando ali naquela provocação, a diferença do analista forense para o analista de ferramenta forense, né? O analista de ferramenta forense, ele é o cara que vai assistir um vídeo de 4 horas no YouTube, se for isso tudo, vai ficar fera nos botõezinhos que ele tem que aplicar, que vai ter que pressionar ali dentro da interface, mas ele não vai conseguir pensar fora da caixinha. Se o desenvolvedor da aplicação não conseguiu imaginar esses 4 meios para buscar um histórico de navegação de internet, o cache de internet, o histórico de arquivos de download, etc., ele está passando para o desenvolvedor da aplicação, nesse profissional de ferramenta forense, ele está passando para o cara que desenvolveu a aplicação a responsabilidade da curiosidade. O perito, de fato, vamos chamar o perito raiz, né, o cara que não é o perito de ferramenta forense, ele vai pegar o equipamento e vai entender o contexto. O que eu preciso identificar aqui? Sem perder tempo, sabe? Com objetividade. Eu tenho a curiosidade de saber o que aconteceu, mas dentro do meu contexto, porque senão não vou ter todo o tempo do mundo, não vai ser suficiente para fechar essa perícia. Dentro do meu contexto, ter curiosidade para entender aonde eu posso buscar artefatos que vão suportar ou não a minha alegação, né? O quesito que foi quesitado ali pela justiça, e trazer esse conhecimento básico ali, o fundamental de sistemas operacionais, de processos. O aplicativo estava na sandbox. Eu adoro, o cara rodava o CCleaner na máquina. Como que rodava o CCleaner na máquina? Tem artefatos que me evidenciam que o CCleaner foi executado na máquina? Se foi executado na máquina, o que estava parametrizado para aquele CCleaner sanitizar? E ainda que haja uma sanitização, será que o CCleaner limpou tudo? Sabe que o CCleaner não limpa? Ponto de restauração do sistema do Windows. Por que o cara não vai lá e tenta restaurar o ponto de configuração do sistema operacional? Vai voltar tudo. E o CCleaner não consegue, porque o CCleaner não roda com credencial de system. Ele vai rodar com uma abaixo, ele vai rodar com administrador de sistema.
O administrador não consegue ver, por exemplo, o System Volume Information. O System consegue. E quando eu faço um ponto de restauração do sistema, é a conta System que está rodando. Então precisa entender detalhe, precisa entender, sabe, aquele background de infraestrutura, não de Google, né? O cara que não é que ele entende como pesquisa no Google, mas de fato entender como resolve o problema, né? O cara que é curioso de mexer no sistema e conseguir, nossa, eu não sei, o pessoal novo aí que está chegando tem umas aplicações novas, o pessoal começou a falar agora de Kubernetes, eu falei, caraca, que diabo é esse de Kubernetes? Preciso estudar Kubernetes, AWS, Azure, eu falei, meu Deus! E aí você já começa a se sentir o dinossauro da TI, né? Mas, cara, em essência, você vai ter sempre ali um sistema operacional que vai estar instanciado, a essência não vai mudar jamais, né? Então, arquivo vai continuar sendo arquivo, a nuvem, por mais complexa que seja o contexto, vai continuar se baseando no contexto de sistema operacional, sistema de arquivos, hierarquia de dados, isso não vai mudar, entendeu? Então, você pegando esse contexto fundamental e aplicando esses modernismos, para essas... que é bom, tá? Eu sou o dinossauro da TI, mas eu não sou o cara que reclama, não. Kubernetes, subiu uma instância no Kubernetes, beleza. Como que isso está configurado? A gente tem histórico disso, cadê os logs, né? Falando da AWS, tem o CloudTrail da AWS, que legal, vou buscar logs ali da AWS para tentar entender o que aconteceu dentro do meu ambiente. Não era só um computador, era uma instância que estava na nuvem, então além do log da máquina, você tem também a própria log da ferramenta que te provê a máquina, o AWS, o Azure, o Google Cloud, etc. Né? Então, entender os contextos fundamentais e, cara, trazer para frente. Eu acho que esse seria a dica de ouro que eu daria para quem quer começar hoje com perícia forense digital. Não se perca nos modismos, foque na essência, foque no que é um sistema, né? Um sistema de informação, o que é um sistema de arquivos, o que é um sistema operacional, que são conceitos que a gente acaba ignorando. Tem uma complexidade, um sistema de arquivos ele tem uma hierarquia, um sistema operacional ele faz uma interface entre o hardware e o software ali, mas e aí? Né? O quão relevante é isso para o contexto da minha perícia? E às vezes também pode ter o cara que fala assim, não, negativo, eu consigo ganhar aqui com as minhas perícias só instalando o Autopsy, clicando nos botõezinhos, o que é óbvio, ele vai me dar o resultado e segue o jogo. Beleza, né? De fato, acho que por 80% das perícias aí você consegue resolver, porque são situações bem banais. Mas existe uma complexidade no outro cenário aí de 20%, que são perícias mais complexas, você tem um atacante, por exemplo, especializado em operação de processadora de cartão de crédito. É um cenário complexo, é um cenário onde a pessoa ela tem o PIN-pad ali, uma maquininha pequenininha, e ele sabe como que ele vai explorar, tem uma vulnerabilidade. De novo, é um sistema operacional, tem um registro ali dentro, tem o evento, tem a rede que esse cara vai transacionar, tem a comunicação que vai chegar lá na outra porta. Então, camadas, ISO, OSI, né, transporte, enlace, dados, cara, tudo isso continua vivo, né? Entender esse contexto. Eu recebi um e-mail de um curso que eu achei interessante, Forense de Segurança Automotiva. Caramba, porque se você for imaginar hoje, Tesla, Autopilot, e aí? O Tesla atropela uma pessoa, eu estava com o Autopilot ligado. Não fui eu, foi meu Tesla. Não, bicho, primeiro, por que você ligou o Autopilot no Brasil? Não poderia. Será que estava ligado mesmo, né? E aí, como é que a gente vai responder para isso? Não sei nem como é que eu faço para coletar o HD de um Tesla. Mas, em essência, a gente volta lá naquele contexto que você falou, né? Primeira coisa, preservação, coleta, análise, relatório. No final, são os conceitos básicos, fundamentais, lá de trás, né, que vão se perpetuar ao longo do tempo e que vão manter essa ciência maravilhosa aí que é a perícia forense digital viva. Indiferente dos modismos, indiferente aí das evoluções que você tiver nas tecnologias, meu amigo. Cara, que aula, professor. Que aula. Que aula, cara. Que aula.
Mas é com isso, a gente está chegando aqui de fato à parte final desse nosso bate-papo. Você Boa. deu muitas recomendações, tanto para o perito hoje, que só está aí manuseando as ferramentas, né? Sinal que ele precisa, cara, entender os conceitos para que ele seja um profissional melhor e conduza, né, de forma melhor aí as suas perícias e com isso, consequentemente, os relatórios serão relatórios melhores. E aí eu quero muito Sim. que você deixe uma mensagem para esse público que está ouvindo a gente agora. Boa. Para te falar, amantes, simpatizantes, profissionais da tecnologia, da segurança da forense, da cyber e da privacidade de dados. Boa mensagem, galera, estuda, nunca para de estudar, né? Por mais que a gente fala que o que vai te manter é o conceito antigo, são os conhecimentos básicos, os fundamentais, existe toda uma atualização que o profissional que se dispõe a trabalhar com tecnologia precisa tá ligado, né? Igual eu falei aqui do Kubernetes, da AWS. Hoje, para o meu ambiente, eu preciso muito entender o que é a AWS, preciso muito entender o que é o tal do Kubernetes, preciso muito entender como que isso funciona e, mais importante, onde que isso guarda log, né? Como que eu vou trazer essas informações? Se eu tiver um problema, por exemplo, numa instância do Kubernetes, então nunca deixem de estudar. Por mais senior que vocês sejam aí com esses conceitos mais básicos, mais fundamentais, existe uma parte que precisa ser atualizada, existe uma parte que não vai parar, e aquela brincadeira, a diferença de um profissional sênior para um profissional júnior são 8 horas de vídeo no YouTube, né? Então, se você parar, meu amigo, 8 horas, o júnior vai te pegar. 16 horas o júnior já te ultrapassou, entendeu? Não dá Exato. para ficar parado, tem muita novidade saindo. A hora que você fala, agora eu já entendi de Google Cloud, a Microsoft lança uma novidade no Azure. A hora que você entende, agora eu tô fera na AWS. Beleza, só que agora o que está mandando é o IoT, são os dispositivos móveis, o que está mandando são os wearable devices, né? Igual a gente já viu tanta caso de crime, de fato, né? Que foi, o cara tá usando lá o Fitbit na vida, vai fazer a caminhada, volta, minha esposa foi assassinada, o que aconteceu? E aí a polícia inspeciona o Fitbit, né? Pericia ali o Fitbit e fala, cara, você não estava fazendo corridinha coisa nenhuma, né? O seu depoimento não condiz com o seu perfil, com o que você estava de fato fazendo, o seu dispositivo te contrariou. Mas o policial precisa dessa sagacidade para entender o que é aquele dispositivo no pulso do cidadão, assim como um profissional de perícia precisa dessa sagacidade para entender como que eu vou me manter atualizado, como que eu não vou deixar essas 16 horas de tutorial no YouTube fazer um júnior me superar. E não é só pela disputa de ego, né? Tomar cuidado com essa questão do ego, que é muito importante, mas é para se manter atualizado. Porque tá vindo uma molecada aí, Gustavo, que o pessoal é bruto, o pessoal é fera, a turminha, sabe? Eu descobri que o que eu fazia, como eu te falei no meu começo de carreira, hoje eles têm um nome bonitinho para isso, ambiente on-prime, isso é on-premise. Aham. Cara, é um ambiente servidor. O data center agora ganhou um nome bonitinho, mas continua sendo data center. E você tem a virtualização disso, e você continua tendo ali as camadas de etc, de infraestrutura, etc, ainda que virtualizado, mas precisa estar atualizado, né? Precisa, não pode, de forma alguma, parar de estudar, não pode parar de se atualizar, entender o que é que está acontecendo, principalmente lá fora, que as coisas acontecem primeiro lá fora e depois vem aqui para o Brasil. A gente sabe que é assim, infelizmente, né? A gente tenta mudar essa realidade, mas a nossa legislação, quando você fala de perícia forense digital, ela carece de algumas atualizações e, tecnicamente falando, as coisas acontecem primeiro lá fora. Quando você pensa em técnicas de preservação, técnicas de análise, não dá para ficar inventando moda, né? Mas como você vai investigar, como que você vai recuperar o dado, aí tem que estar sempre atualizadinho. Uhum. Essa é a dica de ouro aí. Mantenham-se atualizados. Maravilha. E aí, gostou do papo? O que você achou?
Show de bola, muito bom. Muito obrigado pelo convite, foi bem legal, bem tranquilo. Muito bom ter conversado aí com você, Cara, eu cara. que agradeço te ver de novo aí, muito legal mesmo. Serviu de, acho que umas 10 aulas, viu? Adicional aqui da pós-graduação esse papo. E mais uma vez, Boa. obrigado aí por participar do TechSec. Mais uma vez, obrigado por disseminar e compartilhar todo esse conhecimento e experiência de modo assim totalmente informal e como eu te disse lá no início, um Boa. bate-papo bem legal. Só agradeço mais uma Legal. vez, brigadão aí, professor. Obrigado mesmo. Tamo junto, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Muito legal fazer parte disso aqui, cara. Baita projeto, legal demais, Gustavo. Valeu mesmo. Tamo junto. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast. Espero que vocês estejam gostando desse nosso programa. Como eu disse e tenho dito sempre, isso é pra vocês e que vocês de fato usem e abusem de todo o conhecimento que é compartilhado aqui no TechSec Podcast. Fechado? Não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, TechSec Podcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!